Que já está no estúdio da Band News FM, solta a vinhetinha. Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira. Professor Milton Teixeira, a caráter, estamos no verão e o professor Milton Teixeira veio. Claro, tá certo, professor, de camisa regata, é assim que a gente gosta. Band News FM não tem frescura, mostrando que você está inserido na estação que é a mais quente do ano. E outra, que muitas pessoas não sabem, professor Milton Teixeira caminha quilômetros e quilômetros todos os dias pela cidade do Rio de Janeiro, ou em seus passeios, ou porque caminha mesmo pela cidade, um dos maiores conhecedores dessa capital aqui do estado do Rio de Janeiro. Bom dia, professor Milton. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, ouvintes. E aí, professor, tudo bem com você? Saudades. Tudo bom. Olha, primeira vez neste século que eu estou usando uma regata. Ganhei de presente. Sim, não uso normalmente, não. Ah, é? Mas tudo bem, sempre tem uma primeira vez para tudo. Professor, sim. Ou nem tudo. Maísa, vamos falar da história da cantora Maísa, a propósito da data do dia 22 de janeiro, que ela em 1977 acabou falecendo. Acabou falecendo, ainda jovem, aos 40 anos. Nossa, Maísa foi uma cantora muito importante para nós. O gênero dela hoje chamam de sofrência. Na nossa época não tinha esse nome, não. Desculpe aí o politicamente correto, mas era música de corno mesmo. Então, e ela teve uma vida assim que mereceria um filme e virou um especial, né? A Globo fez um especial com ela, muito interessante, ganhou até prêmio. Maísa Monjardim nasceu numa família tradicional do Espírito Santo, uma família, pra você ter uma ideia, ela era neta de barão, morou numa mansão em Botafogo. Depois a família mudou-se para Bauru, teve uma educação esmeradíssima, estudou em Paris e tudo mais, e casou-se aos 18 anos com André Matarazzo, herdeiro de uma das mais fabulosas fortunas do Brasil. Tudo mais, tudo parecia indicar que ela seria mais uma dondoca, mas ela tinha uma paixão pela música impressionante que a acompanhava desde o colégio. Brigou com os pais, brigou com todo mundo e no final brigou com o marido, abandonando. Olha, que coragem, hein? Uma das maiores heranças da América Latina. Inclusive não quis, coisa rara na época, nem pensão. E se lançou na carreira como cantora em 1957, na Noite Carioca, naquele apogeu que nós estávamos, né? Bossa Nova, as novas tendências que estavam surgindo. E ela canta músicas de sofrência, que eram quase que biográficas, né? Refletindo a situação dela. Meu mundo caiu, que foi uma frase que ficou muito popular. E tudo era assim, ela era sendo abandonada, né? Ela abandonada ou abandonando alguém que ela muito amava. Essa música de fundo, inclusive, professor, é Meu Mundo Caiu. Aumenta aí. Você conseguiu e agora diz que tem pena de mim. Eu que já estou no terceiro casamento, parece que ela está cantando para mim. Voltou com força total, né? Esse negócio da sofrência. Sim. Mas ela, na época, ela era imbatível. E ela era uma figura folclórica, bem diferente de quando ela morreu nos anos 50. Ela não se penteava. Isso era conhecida, ela não se penteava. Uma vez perguntaram o que ela usa nos cabelos. Meus dedos, lutando contra a obesidade, ad eterno, né? E teve uma outra que ela compôs, que é o Ouça, que esta então, né, é mais sofrência ainda. Geralmente letras curtinhas, assim. Muito bonita, sempre muito bonita, Maísa. Ela vai sobreviver aos anos, sempre mantendo esse gênero. Nos anos 70 ela começa uma carreira... Bom, ela foi cantora de boate. Me lembro que era praticamente figura constante na boate Sucata de Ipanema, que praticamente abria as portas para ela, para todos os shows dela. E nos anos 70 ela se lançou no mundo das novelas. Aliás, ela teve vários amores famosos. Foi mãe do Jaime Monjardim, que foi produtor de TV, casou-se com Carlos Alberto, ator que foi famoso no seu tempo. Hoje ninguém se lembra dele, mas ele
era um galã nos anos 60, 70. Ela depois fez novela também, fez o Cafona, do Braulio Pedroso, e fez Bellamy. E, curiosamente, nas duas novelas, ela fazia mais ou menos o que ela era. Sendo que na segunda, ela era uma alcoólatra inveterada, que hoje em dia, provavelmente, o politicamente correto não permitiria isso na TV. Mas ela era, na vida real, viciada em álcool, em cigarros e em anfetaminas. E com uma depressão 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. É sempre com esse estilo sofrência, sempre com esse estilo de dor. Depois de muita briga, conseguiu fazer as pazes com o filho Jaime Monjardim. No dia que ele casou, 22 de janeiro de 1977, ela voltou para casa dela em Maricá, na Ponte Rio-Niterói, bateu com o carro e faleceu com 40 anos apenas. 40 anos. A perícia depois verificou, ela estava perfeitamente sóbria, não tinha nada no corpo que pudesse ter causado aquilo, foi uma pura fatalidade. Ela escreveu nos diários: tenho 40 anos, sou viúva e deprimida, que será de mim agora? Pois é. Então teve assim esse final triste. Oi? Final triste, né? Professor, mas você também separa para falar de um teatro tradicionalíssimo do nosso Rio de Janeiro, na gloriosa Praça Tiradentes, que é o Teatro João Caetano, né, professor? Sim, o antigo São Pedro de Alcântara, que pegou fogo em janeiro de 1856. Se vocês pensarem, até Dom João nós não tínhamos praticamente nenhuma casa de teatro. Tinha uma porcaria de uma casinha onde tinha umas representações teatrais. Com Dom João, surge a partir do cabeleireiro dele, Fernando José de Almeida, mais conhecido como Fernandinho. Ele consegue fazer, pelo sistema de cotas, construir um teatro gigante no campo dos ciganos, que hoje se chama Praça Tiradentes. Esse teatro chamou-se Teatro São João, Real Teatro São João, depois da independência constitucional fluminense e, claro, né, no Império, São Pedro de Alcântara. Era o maior teatro do Rio de Janeiro, onde vinham personalidades internacionais e tal, não sei o quê. Esse teatro pegou fogo totalmente em 26 de janeiro de 1856. Aparentemente foi uma grande tragédia para o teatro brasileiro, mas na verdade simbolizou uma mudança, porque esse teatro só recebia peças internacionais. Então nós tivemos que fazer uma novidade. Tivemos de escrever peças brasileiras, peças com assuntos brasileiros. E surgiu toda uma classe de teatrólogos e de atores que, em vez de cantarem ópera, retratavam o cotidiano, a vida, o dia a dia do nosso Rio de Janeiro. Era o chamado teatro de casaca, nome que hoje em dia pode parecer pernóstico, mas seria hoje o teatro de regata. Era onde ia a população mesmo, que não sabia italiano, espanhol, francês, para entender aquelas peças estranhas que vinham de fora. E que retratavam aspectos do cotidiano, como muito bem pelos teatrólogos da época, França Júnior, José de Alencar, Machado de Assis, que pouca gente sabe, escreveu peças de teatro. Não eram muito boas, mas eram significativas, Gonçalves Dias e outros mais assim. Então, a partir dessa data, esse incêndio marca o surgimento do teatro brasileiro, que passa a ser encenado em pequenas casas, às vezes residências adaptadas, e surge toda uma classe de atores brasileiros. Esses atores é que vão fazer assim a diferença no século XIX, e por isso o teatro não vai viver mais de importações, de valores importados. Vamos começar a apreciar o que era nosso. E uma coisa que se fazia muito na época e que depois vai tornar-se uma verdadeira coqueluche nos anos 30 e 40 do nosso século, o teatro de revista, que pegava as notícias do dia a dia e fazia gozação com tudo isso, né? Então, principalmente da classe política. A classe política sempre rendeu grandes anedotas ao longo da história. Parece que, desde há muito tempo, elegemos gente que só faz palhaçada quando está no poder. Então, esse pessoal se aproveitava disso e fazia gozações. Numa época de grande analfabetismo no Rio de Janeiro,
esses atores conseguiam passar à população uma crítica social muito mordaz, feroz até. E foi muito importante esse incêndio, apesar de ter sido uma tragédia, o prédio depois foi reconstruído, mas foi um marco por causa do ano zero do teatro genuinamente brasileiro. E ali, né, na Praça Tiradentes, além da própria praça em si, o VLT hoje passa ali bem ao lado, né? Sim. Mas você tem o Teatro João Caetano e atrás do Teatro João Caetano você tem... O Real Gabinete Português de Leitura, lindo edifício, todo vindo de Portugal, pedra por pedra, merece ser visitado, já foi cenário de filmes como Xangô de Baker Street. É a maior biblioteca portuguesa fora de Portugal. Foi criado pela colônia portuguesa em 1837, mas aquele prédio é de 1878, reproduz uma parte do Mosteiro dos Jerônimos. Todo ele veio de Portugal, pedra por pedra. É impressionante. E todas as estantes internas são de ferro, à prova de fogo. Você pensa que português é bobo só nas anedotas de brasileiro. Eles sabem preservar a cultura. Não acontece lá o que aconteceu aqui com os nossos museus. Todo o interior é de ferro, os salões são luxuosos e foi a primeira sede da Academia Brasileira de Letras, já que Machado de Assis estudou ali. Aliás, eles viviam ali em torno da Praça Tiradentes. O Teatro São Pedro de Alcântara deu origem ao primeiro café noturno, né? Você saía do teatro louco de fome, ia tomar na Fama do Café com Leite, do Breguinha, o primeiro café. Então, chegou a funcionar 5 teatros ao mesmo tempo na Praça Tiradentes. Hoje, infelizmente, temos só 2 e olhe lá... O João Caetano, que substituiu o velho São Pedro de Alcântara, e o Carlos Gomes, do outro lado. Um dos que está paralisado agora, conforme nós noticiamos mais cedo, por falta de verba. Que tristeza, professor. Tristeza. Lá no Real Gabinete de Português de Leitura tem uma edição dos Lusíadas, né, professor? Tem uma edição raríssima dos Lusíadas. Eles têm um documento com autógrafo de Luís de Camões. Esse documento nem é em Portugal eles têm. É uma coisa fabulosa. Eles têm uma coleção de autógrafos de grandes escritores, obras de arte. Olha, realmente é um local assim que merece ser mais conhecido. E fora, né, já foi cenário de novelas, já foi cenário de filmes famosos, e do Xangô de Baker Street, me lembro da corrida, né, ali dentro, do Sherlock Holmes, correndo atrás do Jack the Ripper, o Jack o Estripador. Então é muito interessante. É um prédio que é um verdadeiro tesouro dentro do Rio de Janeiro. E a Praça Tiradentes em si, tem prédios ali à volta. Num país que levasse a cultura a sério, aquilo tudo estaria novinho, restaurado, seriam casas noturnas, estaria ali com mesinhas na calçada, alguém tocando música. Infelizmente, aqui tudo é deixado cair aos pedaços. Só na Rua do Lavradia que se faz algum esforço nesse sentido, muito mais por iniciativa privada do que pública, né? Graças ao Plínio Frois, que ali faz uma campanha para recuperar aquela rua, realiza eventos todo mês, é muito bacana. Professor, quais os próximos passeios? Bom, o próximo é amanhã, é o passeio Band News, amanhã, pela Praça 15 de Novembro e arredores. Nós vamos sair da escadaria da Alerj, o Palácio Tiradentes, às 14 horas. Vamos percorrer os monumentos da Praça 15 e terminaremos no Centro Cultural do Banco do Brasil. Esse é o primeiro passeio Band News do ano de 2020, primeiro de muitos. Vamos ter surpresas notáveis aí, que eu não vou, claro, anunciar, senão não são surpresas. E depois desse, só dia 1º de fevereiro, vamos ter o nosso passeio por Copacabana, Art Deco, saindo às 9 horas da manhã. Esse é de manhã, hein? Saindo às 9 horas da manhã da Delicatessen, que fica na esquina da Rua Carvalho de Mendonça, com Rodolfo Dantas, a biscuit, doces e salgados. Apesar do nome, é comida portuguesa. Ai, Jesus, já viu? Passeio começando numa delicatessen, já viu como é que vai ficar aí. Professor, vamos então voltar a destacar o passeio, não só pela proximidade, como pelo fato de que é o passeio da Band da News Band, FM, especial, né? Amanhã, qual é o horário então? 14 horas nós começamos, viu? Eu já vou estar lá, 13h20. Ponto de encontro?
Escadaria da Lerge, Palácio Tiradentes. Boa. Exatamente. Eu vou Agatha, sair da qual é a minha previsão aula do curso. tempo, Agatha, para amanhã? Amanhã não tem previsão de chuva, essa é notícia boa, professor. Eu sei, nós temos um acordo bom com São Pedro. É. Vai chover para burro hoje, vai cair toda a água do mundo e amanhã vai fazer tempo bom. Eu ainda vou dar uma passada na feira de antiguidade Vai tá. da Praça 15. E a temperatura vai estar amena, professor. Sim, não vai ser um claro, problema. claro. É. Só não vou botar regata, porque eu vou botar a camisa da Band, porque manda a situação, la noblesse oblige. A nobreza obriga. Oi. Queria voltar a destacar em início de 2020 que a Band News FM, a rádio Band News FM, tendo como comandante desse barco o professor Milton Teixeira, aliás, já foi comandante mesmo, em passeios inclusive pelas barcas, é o único veículo de comunicação do Rio de Janeiro que promove passeios gratuitos mensalmente, passeios que já foram de VLT a metrô, a trem da Supervia, a Barcas, a Santa Teresa, ao centro do Rio em diversos pontos, a zona portuária, a Petrópolis, ao subúrbio, a Petrópolis, bem lembrado, a Petrópolis em parceria Niterói. com o Niterói. Então é uma coisa que a gente faz para estar perto de vocês, dos ouvintes, para proporcionar a vocês um momento de confraternização, de aproximação da rádio e de conhecimento da nossa cidade, do nosso estado do Rio de Janeiro. Vamos ver se batemos o recorde dessa. Meu recorde já Vai. está em 400 pessoas. Vamos ver. Vai, tenho certeza que vai. Vamos Se não, superar será os blocos carnavalescos. Maravilhoso. Vai ser o bloco da Band. Arrebenta amanhã, sucesso. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço, Rodolfo. Até a próxima, se Deus quiser.